A noite estava fria, dessas que fazem as pessoas procurarem abrigo não só do vento, mas da solidão. Um restaurante pequeno, luz amarelada, talheres tilintando como sinos distantes. No canto, um casal jovem discutia em voz baixa. A mulher olhava para o prato, os olhos marejados. O homem gesticulava, frustrado, tentando esconder o nervosismo. A garçonete se aproximou, tentando amenizar a tensão, mas o clima era denso, como se algo invisível os separasse. Na mesa ao lado, um senhor de cabelos grisalhos observava em silêncio. Rosto sereno, mãos entrelaçadas sobre o guardanapo. Usava um casaco surrado, mas havia dignidade em cada gesto. Quando o casal pediu a conta, algo inesperado aconteceu. O garçom voltou, surpreso. Desculpem, aquele homem ali já pagou o jantar de vocês. O silêncio tomou o salão. O casal se virou, confuso. O senhor apenas sorriu de leve. Levantou-se e deixou algumas notas sobre a mesa. A mulher tentou chamá-lo, mas ele já caminhava para a porta, mancando, levemente, como quem carrega um passado pesado. O homem olhou para a esposa sem entender. Por quê? Ele nem nos conhece. A garçonete apenas murmurou. Ele faz isso às vezes, mas hoje parecia diferente. Disse que talvez fosse a última vez. O casal ficou ali sem saber o que sentir. Gratidão, curiosidade, um estranho arrependimento? Lá fora, o senhor caminhava sob a garoa, o reflexo das luzes da cidade dançando nos paralelepípedos. O som distante de um saxofone ecoava na esquina e o vento parecia carregar consigo uma história antiga, prestes a ser revelada. Naquela noite comum, ninguém imaginava que um simples gesto, pagar um jantar, seria o fio que ligaria 3 destinos e revelaria um passado que ninguém ousaria acreditar. Se essa cena já te arrepiou, espera até descobrir o que esse homem estava prestes a revelar. Mas antes de seguir, faz uma coisa importante. Deixa o like agora. Isso mostra para o YouTube que essa história precisa ser contada para mais pessoas. E se você acredita que um simples gesto pode mudar um destino, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada história é um lembrete de que a bondade, mesmo silenciosa, pode transformar o impossível. Comenta aí embaixo. Ainda existem pessoas assim. Vamos encher os comentários de esperança e continuar juntos até o fim dessa história real que vai tocar o teu coração. Na manhã seguinte, o casal voltou ao mesmo restaurante. O garçom, surpreso, perguntou se haviam esquecido algo. A mulher segurava um pequeno guardanapo dobrado com uma escrita tremida, quase apagada. Ele deixou isso na mesa, disse ela. No papel havia apenas uma frase. Às vezes, o perdão vem disfarçado de gentileza. O homem, curioso, perguntou quem era aquele senhor. O garçom respirou fundo e contou. O nome dele é Augusto. Vem aqui às quintas sempre sozinho. Pede o mesmo prato. Nunca fala muito, mas quando alguém parece precisar, ele paga a conta e vai embora. Intrigada, a mulher perguntou se havia mais alguém que o conhecesse. O garçom apontou para a dona do restaurante, uma senhora de olhar calmo e mãos marcadas pelo tempo. Ele já foi alguém importante, mas nunca quis falar do passado. Só sei que carrega uma dor antiga. Enquanto ela falava, uma lembrança começou a incomodar o homem. Algo no olhar de Augusto parecia familiar. Um lampejo, uma lembrança distante de um rosto mais jovem, de um dia que ele tentava esquecer. A mulher notou a mudança em seu semblante. "Você o conhece?" perguntou em voz baixa. Ele hesitou. "Acho que sim, mas não pode ser ele. Seria impossível." Do lado de fora, o vento balançava a cortina de entrada. Um toque de sino ecoou, como se a cidade quisesse participar daquele mistério. O garçom deixou a mesa e o casal ficou em silêncio encarando o bilhete. Aquela frase, simples, mas poderosa,
parecia carregar um peso que ultrapassava o gesto do jantar. O homem guardou o guardanapo no bolso. Lá fora, uma decisão começava a se formar em seu coração. Talvez fosse hora de encontrar aquele estranho e descobrir por que aquele jantar gratuito parecia tão pessoal. 2 dias depois, a inquietação já dominava o casal. O guardanapo estava sobre a mesa da cozinha, amassado, mas impossível de ignorar. "E se ele estiver precisando de ajuda?" perguntou a mulher. O homem, relutante, concordou em tentar encontrá-lo. Voltaram ao restaurante pedindo informações. A dona hesitou antes de falar. "Ele mora numa pensão antiga perto da estação, quarto 12. Mas, cuidado, o Sr. Augusto tem um passado que não gosta de revisitar." A chuva caía fina quando chegaram ao endereço. O prédio era velho, com paredes úmidas e um letreiro apagado. O cheiro de café velho e madeira molhada preenchia o ar. Subiram as escadas rangendo, coração acelerado. A porta do quarto 12 estava entreaberta. O homem bateu. Silêncio. Bateu outra vez. Uma voz rouca respondeu: "Pode entrar, está destrancado." Lá dentro, Augusto estava sentado em uma poltrona próxima à janela, olhando o horizonte cinzento. Na mesa, um porta-retrato com a foto de uma família, um homem, uma mulher e um menino de cerca de 8 anos. O casal trocou olhares discretos. "Senhor Augusto?" disse o homem nervoso. "Somos do restaurante. O senhor pagou nosso jantar." Augusto sorriu com ternura. "Sim, foi um jantar bonito apesar da tristeza. Vocês me lembraram algo que perdi." A mulher se aproximou. "O que quis dizer com a frase no guardanapo?" Ele suspirou fundo. Às vezes o perdão chega antes das palavras, e às vezes chega tarde demais. Um trovão distante cortou o silêncio. O homem sentiu um arrepio. Aquele olhar, havia dor, mas também reconhecimento. Algo dentro dele começava a despertar. Uma lembrança quase apagada de um erro do passado. Augusto olhou para ele e disse calmamente: "Você não se lembra de mim, não é?" O ar pareceu congelar quando Augusto perguntou aquilo. O homem piscou algumas vezes, confuso. "Deveria lembrar?" respondeu, tentando manter o tom firme. Augusto se virou, seus olhos cansados, refletindo o peso de muitos anos. "Você se chamava Daniel, não é?" O coração do homem disparou. A mulher olhou para ele, perplexa. "Como ele sabe seu nome?" Daniel ficou imóvel. Um nó apertou sua garganta. "Como o senhor?" tentou dizer, mas a voz falhou. Augusto sorriu triste, porque já ouvi esse nome sendo gritado por alguém que você deixou para trás. A mulher deu um passo à frente. "O que está acontecendo?" Augusto desviou o olhar, focando na janela. Há mais de 20 anos, uma noite muito parecida com esta, um jovem entrou em um bar, discutiu com um rapaz e saiu dirigindo rápido demais. Na curva da estrada, um carro atravessou e um menino morreu. Daniel recuou como se tivesse levado um golpe. As palavras ecoaram dentro dele como um trovão. A lembrança veio, cruel. O farol, o som do impacto, o choro abafado. Não, não pode ser. Augusto o observava em silêncio. Aquele menino era meu filho. A mulher levou a mão à boca. Daniel cambaleou pálido. O mundo parecia desabar à sua volta. A chuva batia na janela como um relógio marcando o tempo da culpa. Eu era só um garoto. Foi um acidente. Eu sei, respondeu Augusto com voz serena, mas algumas feridas não cicatrizam com o tempo, cicatrizam com compaixão. Um silêncio denso tomou o quarto. Daniel chorava em silêncio, enquanto o velho mantinha o olhar firme, mas sem ódio. Apenas um tipo de paz que vem depois de muito choro. Agora você entende, disse Augusto, por que eu paguei aquele jantar? O perdão não é esquecer o que aconteceu, é libertar o que sobrou.
Daniel ficou imóvel por alguns segundos. O som da chuva parecia distante, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir aquela confissão. A mulher, ao seu lado, tentava conter as lágrimas. Ela nunca tinha visto o marido tão vulnerável. Augusto permaneceu sentado, calmo, olhando para o vazio. "Sabe, eu passei anos com raiva de você", disse ele sem levantar o tom. "Anos pedindo a Deus para tirar aquele rosto da minha memória. Mas quanto mais eu pedia, mais ele me mostrava que o verdadeiro milagre não era esquecer, era perdoar." Daniel cobriu o rosto com as mãos. A culpa o sufocava, uma onda pesada que voltava com força. "Eu não sabia o que fazer. Eu era covarde. Fui embora da cidade, mudei de nome. Tentei recomeçar, mas o passado sempre me seguia." Augusto respirou fundo. "E foi por isso que paguei aquele jantar. Porque vi em seus olhos o mesmo desespero que vi no espelho por tantos anos. A mesma tentativa de esconder a dor sob o silêncio." A mulher enxugou o rosto e se aproximou. "Ele nunca me contou." "Alguns fantasmas são difíceis de confessar", respondeu o velho, sorrindo com ternura. "Mas o perdão tem o poder de libertar 2 prisioneiros de uma vez." Daniel levantou os olhos marejados. "E o senhor conseguiu se libertar?" Augusto fez um gesto lento, olhando o retrato do filho sobre a mesa. "Acho que sim, porque hoje posso olhar para você e ver não o culpado, mas o homem que aprendeu a carregar o que destruiu e ainda assim tenta amar." O relógio da parede bateu 1 hora exata. Do lado de fora, a chuva cessava e a cidade começava a silenciar. Naquele pequeno quarto, algo invisível, quase sagrado, estava acontecendo. O passado queimava em silêncio e das cinzas começava a surgir o perdão. Augusto se levantou com dificuldade, as mãos trêmulas apoiadas na bengala. Caminhou até uma estante pequena e retirou uma caixa de madeira envelhecida. Colocou-a sobre a mesa, entre ele e Daniel. "Aqui está tudo o que sobrou da minha vida antiga", disse, abrindo lentamente a tampa. Dentro havia cartas amareladas, recortes de jornal, uma correntinha infantil e uma pequena Bíblia gasta. Daniel olhou em silêncio, o coração apertado. "Durante muito tempo essas lembranças eram minha prisão", continuou Augusto. "Eu acordava todo dia pedindo justiça e adormecia com o gosto amargo da vingança. Mas um dia entendi que o ódio só mantém viva a ferida que queremos curar." Ele segurou a correntinha entre os dedos. "Foi nessa Bíblia aqui que encontrei a resposta. Li e reli o mesmo versículo por meses. Perdoai e sereis perdoados." No começo, soava como uma crueldade. Depois, virou um convite. E quando aceitei, finalmente consegui respirar. Daniel abaixou a cabeça, lágrimas caindo sobre as mãos. "Eu nunca soube o que aconteceu com sua família. Eu fugi." Augusto se aproximou, pousando a mão sobre o ombro dele. "Eu também fugi, Daniel. Fugi da graça, da vida, de mim mesmo. Mas Deus nos persegue não para nos punir, e sim para nos curar. Quando te vi naquele restaurante, não vi o garoto que tirou meu filho. Vi o homem que ainda podia salvar alguém, talvez a si mesmo." A mulher chorava baixinho, segurando a foto do menino. O silêncio no quarto era denso, mas carregado de algo novo, uma esperança tímida, nascida entre ruínas. Augusto sorriu cansado. "O perdão não apaga o passado, meu filho, mas muda o final da história." Lá fora, o sol começava a romper as nuvens. E pela primeira vez em décadas, Augusto sentiu que a manhã voltava a nascer dentro dele. Daniel ficou olhando para aquela caixa por longos minutos. Cada objeto parecia carregar um pedaço da alma de Augusto e, de algum modo, também da sua. Então, com um gesto incerto, ele tirou algo do bolso. O guardanapo amassado, ainda com a frase escrita à mão. Colocou-o dentro da caixa e fechou-a com cuidado. "O Senhor me deu o que eu nunca tive coragem de pedir:
Agora eu quero dar algo em troca. Augusto sorriu, confuso. Não há nada que precise devolver, meu filho. Perdão não é moeda de troca, mas é gratidão, respondeu Daniel. E a gratidão precisa de ação. No dia seguinte, o casal foi até uma escola pública próxima. Lá, Daniel conversou com a diretora e fez uma proposta: criar uma pequena biblioteca em homenagem ao filho de Augusto, com o nome gravado em uma placa simples. Quando contou a ideia ao velho, ele ficou em silêncio, os olhos marejados. Meu menino amava livros, disse com voz trêmula. Sonhava em ser professor. Daniel sorriu emocionado. Então ele vai continuar ensinando. A cada criança que abrir um livro, ele estará ali. Augusto chorou baixinho, como quem reencontra o que acreditava perdido. Pela primeira vez em anos, aquelas lágrimas não vinham da dor, mas da cura. Mais tarde, enquanto o sol se punha, os três ficaram diante da pequena placa recém-instalada. O nome do garoto refletia a luz dourada da tarde, e o vento suave parecia sussurrar que o ciclo, enfim, estava completo. Augusto apoiou a mão no ombro de Daniel. O passado não muda, mas o que fazemos com ele muda tudo. E ali, entre o som das risadas das crianças e o canto dos pássaros, o homem que antes carregava apenas culpa descobriu algo maior: o poder transformador da graça. A notícia se espalhou rápido. A pequena biblioteca inaugurada na escola virou motivo de conversa no bairro. Professores, alunos e vizinhos começaram a aparecer para conhecer o espaço que nasceu de uma história de dor, mas floresceu em amor. Na entrada, uma placa simples: em memória de Gabriel, que acreditava que o conhecimento cura o mundo. Augusto passou a visitar o local todas as sextas. Sentava-se na varanda, observando as crianças folheando livros, rindo, aprendendo. Havia algo de sagrado naquela alegria inocente, como se cada página virada fosse um pedaço de seu filho sendo devolvido à vida. Daniel o acompanhava às vezes, sempre em silêncio, com o olhar sereno de quem carrega arrependimento transformado em propósito. Em uma dessas tardes, um garotinho se aproximou. "O senhor é o pai do Gabriel?" perguntou com curiosidade. Augusto sorriu, o coração apertado. "Sim, eu sou." O menino estendeu um desenho. 2 homens segurando um livro, com o sol atrás. "Meu pai disse que vocês fizeram isso para ensinar a gente. Obrigado." Augusto ficou sem palavras. O pequeno correu de volta, deixando-o ali, com lágrimas escorrendo discretamente. Daniel colocou a mão sobre seu ombro. Agora ele vive em cada sorriso. As pessoas começaram a deixar bilhetes na entrada da biblioteca, histórias de perdão, reconciliação, promessas de mudança. Em poucos meses, aquele espaço virou um símbolo, e o que começou com um jantar pago por um estranho se tornou uma corrente de bondade que ninguém conseguia parar. Certa noite, Augusto olhou o céu estrelado e murmurou: "Gabriel, meu filho, agora entendo. O amor não morre, só muda de forma." Daniel respondeu com voz embargada: "E às vezes Deus usa o arrependido para escrever o final que o mundo esqueceu de contar." O vento soprou leve, espalhando as folhas das árvores como páginas de uma nova história. A história de 2 homens que decidiram, enfim, deixar o passado descansar em paz. As semanas passaram e a biblioteca se tornou um ponto de encontro para a alma da cidade. Gente que nunca se olhava começou a conversar. Pais distantes voltaram a visitar os filhos. Jovens antes revoltados passaram a se oferecer como voluntários. Era como se um vento novo soprasse sobre aquele bairro esquecido. Um vento que não vinha da política nem da sorte, vinha do perdão. Augusto observava tudo com olhos marejados. A cada criança que abria um livro, sentia o coração se reconstruir um pouco mais. É engraçado.
dizia ele para Daniel. Passei metade da vida tentando entender o que Deus queria de mim e agora percebo, Ele só queria que eu amasse de novo. Daniel, por sua vez, também mudara. Já não evitava o espelho. Voltara a frequentar a igreja com a esposa e certa noite pediu para testemunhar. Diante da congregação silenciosa, contou toda a história. O acidente, a fuga, o reencontro e a redenção. Muitos choraram. Outros o abraçaram. Um silêncio reverente tomou o templo quando ele concluiu. O perdão de um homem me ensinou que Deus ainda escreve histórias novas sobre páginas rasgadas. Augusto estava lá, sentado no fundo, chorando em silêncio. Pela primeira vez, ouviu seu nome ser mencionado não como vítima, mas como instrumento de cura. E naquele instante, algo invisível aconteceu, uma paz profunda, daquelas que não se explicam, apenas se sentem. Quando saíram juntos da igreja, o céu estava limpo e uma lua imensa iluminava as ruas. Daniel olhou para o velho e disse: Nunca imaginei que pagar um jantar mudaria minha vida. Augusto respondeu com um leve sorriso: E eu nunca imaginei que perdoar me devolveria a minha. A noite seguiu calma e o mundo, por um breve instante, pareceu reconciliado consigo mesmo. O outono chegou trazendo o frio e o cheiro de folhas secas. A biblioteca seguia viva, repleta de vozes e sonhos. Mas Augusto já caminhava mais devagar. O corpo cansado, os passos curtos, o olhar sereno de quem sabe que o tempo começa a se despedir. Numa tarde dourada, ele chamou Daniel e a esposa para um último encontro. Quero mostrar algo antes que o inverno chegue, disse com um sorriso tranquilo. Os três caminharam juntos até a escola. As crianças estavam em recreio, correndo, rindo. Augusto parou diante da porta e tirou algo do bolso. A velha correntinha do filho. Guardei isso por décadas, murmurou. Agora quero que fique aqui, onde ele continua vivo. Colocou a correntinha sobre a estante entre os livros preferidos de Gabriel. O gesto simples fez o silêncio se tornar quase sagrado. Daniel tentou conter as lágrimas. O Senhor me deu mais do que perdão, me deu um novo começo. Augusto segurou suas mãos. Não, meu filho, quem me deu um novo começo foi você. Eles ficaram ali, imóveis, observando o sol atravessar a janela e iluminar as prateleiras. Aquele feixe de luz parecia uma bênção, ou talvez um adeus. No dia seguinte, Augusto não apareceu. Encontraram-no em casa, adormecido em sua poltrona, um sorriso leve no rosto e a Bíblia aberta sobre o colo. O versículo sublinhado dizia: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O funeral foi simples, mas ninguém faltou. Daniel discursou entre lágrimas. Ele me ensinou que o amor é mais forte que o erro e que o perdão é o último milagre que o homem pode oferecer. Naquela tarde fria, o sino da escola tocou 3 vezes e o vento espalhou folhas sobre a placa da biblioteca. E enquanto o sol se punha, parecia que o próprio céu murmurava: Histórias de dor podem virar pontes de graça. Se essa história já te tocou de alguma forma, retribui esse sentimento agora. Deixa o like. Ele parece um simples clique, mas é o que mantém histórias como essa vivas e chegando a outras pessoas que precisam de esperança. Se algo dentro de você acredita que a bondade ainda transforma o mundo, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é mais que um conteúdo. É um lembrete de que o perdão e o amor ainda têm poder. Comenta aí embaixo. Eu acredito na transformação. Porque quando você participa, você não só apoia o canal, você espalha a mensagem de que um pequeno gesto pode mudar destinos inteiros.